Ei, Milena, Paulo, a hora que tudo isso dá bem? certo é um momento de alegria tão grande que eu Com nunca acho que certeza. vai dar certo. E aí, tudo bom, Paulo? Tudo ótimo. Que alegria falar com você, Leila. Uma alegria estar com vocês também. Tanto tempo que eu estou para ir à leitura de contagem, não deu presencialmente, né? E aí veio a quarentena, então que seja virtualmente. Estamos aqui para esse encontro virtual, um papo super agradável que a gente vai ter aqui, né? Já temos várias pessoas que chegaram aí. Que Ô, bom. Leila, de mais nada, eu queria, em nome da leitura de Shopping Contagem, agradecer, né, você ter aceito o convite para esse encontro virtual, né? Eu Agradecer a que você por aceito. essa Eu equipe que de ler, agradeço. né? E dizer E assim que para mim é uma grande alegria poder fazer essa mediação. Né? Eu que acompanhei você durante tantos anos no seu programa de entrevista, entrevistas maravilhosas, né? Eu Mas que acompanho, você devia estar ainda no ensino fundamental, porque você é imagina, muito imagina, jovem. não, Lila. E olha, eu vou te dizer mais. Eu considero que eu estou ganhando essa possibilidade dessa mediação de presente de aniversário, porque eu faço Ah, aniversário dia 29 de julho agora, eu completo olha, 51 anos. Então, mentira. Então nós temos verdade, que fazer verdade. uma live sobre isso. Qual é o segredo? Eu estou me lembrando do senhor que eu entrevistei quando eu era repórter da Globo anos atrás. Estava com quase 100 anos, tocando acordeon, dançando. E eu falei, eu vou ter que fazer a pergunta mais óbvia para o senhor. Qual o segredo de chegar aos 100 anos desse jeito? Ele falou, eu só reclamo das coisas que eu posso mudar. Eu nunca reclamo do que eu não posso mudar. Eu não reclamo da chuva, não reclamo do frio. Então, eu estou achando que você é dessa turma, Paulo. Eu vou te dizer que eu sou dessa turma aí, eu não reclamo de nada. Que ótimo! Mas queria só, antes da gente começar, agradecer muito a Adriana pelo convite também, a gentileza dela, a delicadeza, o calor humano. Adriana, super obrigada. Imagina, eu recebo seu agradecimento e passo para ela, ela está nos assistindo, Que né? ótimo. Leila, para a gente começar, eu gosto sempre, quando eu vou mediar uma live, eu peço para que, né, a pessoa que quem eu vou conversar se apresente. Eu acho que a melhor forma da gente dizer do outro é o outro dizer dele mesmo. Sim. Então, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aí, Aham. que talvez te conheçam, até para todos que te conheçam, que você se apresentasse. Pois é, eu sou mineira de Araxá, já morei por esse mundo afora, já morei nos Estados Unidos, no México, na Inglaterra, Brasília, Rio, São Paulo. E falo que cada vez eu sou mais mineira, cada vez mais de Araxá, moro em Belo Horizonte, e me formei em letras primeiro, depois me formei em jornalismo, cheguei a fazer um pedacinho do mestrado em literatura no México, mas depois vi que eu não queria dar aula, não era aquele caminho que eu queria, fui fazer jornalismo, fiz um mestrado em Londres, na Universidade de Londres, em comunicação, e trabalhei muitos anos como repórter, fiz o programa Leila Entrevista durante 10 anos, que foi a maior alegria da minha vida, fazer o Leila Entrevista. Até hoje tem gente que me para na rua e fala, você é a Leila Entrevista? Ah, mas eu sinto a felicidade. Eu hoje sou a Leila Entrevistava, pretérito imperfeito, mas foi a melhor coisa da minha vida. Eu só parei mesmo para cuidar da minha mãe, em Araxá. E quando eu voltei, eu achei que o ciclo tinha virado, que tinha muito, muito convite para fazer palestra, convite para escrever livro. E eu falei, não, acho que agora eu vou mudar o caminho, né? E publiquei alguns livros, são 6 livros, e hoje fico tentando escrever, que eu falo que eu não sou escritora, eu acho que você falar eu sou escritora é uma coisa tão diferente do que eu me sinto, Paulo. Eu não falo isso por falsa modéstia, não, eu falo isso do fundo do meu coração. Porque eu acho que para você ser escritor, escritora, não basta você escrever o que você está sentindo num papel, num computador. Tem que ter uma inventividade, tem que ter um frescor na linguagem, tem que ter um processo de criação muito elaborado, sabe? Então eu falo que
Nesta vida eu sou candidata a escritora. Na próxima eu pretendo ser escritora mesmo. E é isso. Então, permita dizer para você uma coisa. Quando você fala, né, que você não é escritora, permita-me discordar de você, porque quando eu li A Arte de Ser Leve, além de ser um livro de uma delicadeza, mas de uma delicadeza, é de uma poesia, né? Tem a presença Obrigada. na sua escrita, né? Nas entrevistas que você faz, nas conversas que você tem com Portela, né? E com tantos outros ali. Né? É um livro que, assim, eu li, eu poderia citar vários trechos aqui, né? Mas não é o caso agora. Mas é um livro profundamente, né? Que É um livro bom. de poética maravilhosa. Então, eu acredito que você é uma escritora, e uma escritora de mão cheia, né? Nossa, eu fico feliz demais de ouvir isso. Eu não acredito, não, mas eu fico feliz. A gente está falando aqui, né? Mais do que nunca precisamos ser leves. E aí, Leila, eu queria pedir licença para dizer para as pessoas aqui que você, eu acho que ninguém melhor do que você para falar disso, porque você passa leveza. E não é só no sorriso estampado no rosto, não é só na sua maneira de falar, é no trato com as pessoas, né? Eu tive a oportunidade a gente conversou ontem pelo WhatsApp e eu pude ter a certeza, né, de quanto você transmite leveza, do quanto você faz com que as pessoas fiquem leves. Eu me senti extremamente leve conversando com você ontem pelo WhatsApp. Né? E aí eu queria te perguntar, como é para você, né, essa questão de ter leveza e de proporcionar leveza ao outro? Você falou uma coisa interessante, porque as pessoas sempre me perguntam sobre o ser leve, mas talvez a coisa mais importante seja proporcionar leveza ao outro. Você foi num ponto crucial. Primeiro, eu não sou leve. Eu não sou leve. Eu sou uma pessoa profundamente ansiosa, angustiada, depressiva. Isso não é segredo para ninguém. Eu sempre falo da questão da minha depressão, porque eu acho que pode ajudar as pessoas. A depressão ainda é muito estigmatizada, o que é uma pena, porque eu nunca entendi isso, por que o corpo pode adoecer e a alma não pode, né? Ninguém nunca conseguiu me explicar isso. Isso é um absurdo. A depressão tem todo o direito de acontecer e de ser respeitada, né? Então, eu sempre lutei com esses estados emocionais mais sombrios, mas, ao mesmo tempo, eu sempre quis ser mais leve. Então, quando eu decidi escrever o livro A Arte de Ser Leve, eu falo, gente, eu não vou passar receita de leveza para os outros, porque eu quero aprender, né, a ser mais leve. Então, eu queria aprender e dividir com as pessoas. Por isso que eu saí entrevistando muita gente. Fiquei horas lá com Cortella, em Belo Horizonte, em São Paulo. Ainda me lembro que eu tenho pavor de gato, Paulo. A coisa que eu tenho mais pavor no mundo, eu vejo a foto de um gato, eu passo mal. É uma coisa incontrolável desde criança. E saiu um gato lá no apartamento do Cortella e eu derrubei um copo d'água que estava em cima na mesa, derrubei planta, saí correndo, foi um vexame. Outro dia, na palestra em São Paulo, Cortella lembrou essa cena. Enfim, conversei com tanta gente para ver se eu encontrava o caminho da leveza. E aprendi muito, aprendi muito. Então, eu acho assim, eu continuo carregando um peso grande dentro de mim, né? O peso da depressão, o peso da angústia, né? E nesse momento, eu acho que nós todos estamos carregando, mas para mim é muito importante tentar não ser um peso para os outros, sabe? Isso que você falou de proporcionar leveza. É o que eu sempre falo, a gente não pode apresentar para o outro a fatura da nossa infelicidade. A gente pode e deve pedir ajuda, sempre. Sim. Falar, estou triste, eu estou mal. Meu marido, Fernando, não sei como é que ele está me aguentando, porque agora estamos nós dois aqui dentro do apartamento, a fatura vai para ele. Né? Ainda bem que ele é muito calmo. Mas eu acho que a gente tem que pedir ajuda. E eu peço ao Fernando constantemente. E ele tem sido um grande companheiro. Que emocionante.
Peraí. Tranquilo, Lê. Mas pedir ajuda é uma coisa. Agora, você descontar na humanidade o seu peso interior é que eu acho que não pode, sabe? Então, eu acho que é isso. É você tentar ter um mínimo de gentileza, um mínimo de delicadeza, um mínimo de empatia. E eu estou falando o mínimo figura de linguagem, porque se puder ter o máximo, melhor, né? Eu acho que a vida já é dura demais. Nossos cotidianos são pesadíssimos. E quando você acrescenta a isso a sua rispidez, a sua indelicadeza, o seu azedume, a sua amargura, a sua raiva, né? Eu tive uma professora muito boa, que foi minha mãe, porque minha mãe foi uma pessoa que sofreu profundamente durante uma vida e eu nunca vi minha mãe descontando o sofrimento dela em ninguém. Não é que ela era uma santa, uma Madre Teresa de Calcutá. Não, ela era extremamente humana. E falava muito do sofrimento dela, da tristeza dela. Ela se abria muito, isso eu puxei dela. Mas ela não descontava nos outros, sabe? Ela não era rancorosa, ela não era amarga. Ela morreu com 92 anos sem exercitar a amargura e o rancor. Eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos Sim, tentar. sim. E quando você fala, Leila, dessa questão de ser leve com o outro, né? Isso tem muito a ver com afeto também, né? E aí eu me lembro de uma história sua com seus irmãos, uma história de afeto quando você era criança. Sim. E eu, quando ouvi você contando essa história, eu chorei. Ah. Eu estou falando, eu estou ficando até emocionado, porque realmente me tocou muito quando você falou sobre isso, porque o afeto, neste momento que a gente está vivendo, ele é muito importante, né? Então, eu queria assim, que acho que talvez as pessoas não saibam dessa história, eu queria que você contasse um pouco dessa história de afeto com os seus irmãos na sua infância e falasse um pouco da importância que o afeto tem para que a gente possa construir uma vida menos pesada, né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Você está falando da história da folha de mamona? Exatamente. Carrinho, puxava você, jogava bola, estava Porque assistindo. nós éramos 6 irmãos, eram 5 homens e eu era mais nova, a única mulher. E a mamãe trabalhava o dia inteiro, era professora de português, dava aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fim de semana preparando a aula, tudo. E ela me deixava com os meus irmãos e minha mãe praticamente nos criou sozinha. E meus irmãos querendo sair para nadar no córrego, para jogar futebol na praça e tudo, e queria aproveitar. E tinha aquela irmãzinha para cuidar. Então, eles não iam se privar disso, mas eram extremamente carinhosos comigo. Então, a gente era muito pobre, era uma vida muito precária materialmente. E então não tinha um carrinho, não tinha nada assim de bebê. Então eles fizeram um carrinho para mim com um caixotinho de maçã e colocaram rodinha, colocaram a coisa de puxar e eles me levavam no caixotinho de maçã para a beira do córrego, enquanto eles ficavam nadando, jogando futebol ali perto. E para eu não tomar sol demais, eu com 1 ano e meio de idade, 2 anos e pouco, eles me davam uma folha de mamona para segurar. E era o meu guarda-sol. E como a folha de mamona murcha em 1 minuto, né? Eles iam trocando, tinha o refil da folha de mamona, né? E então eu acho, assim, é das imagens mais bonitas da minha vida, Paulo. Eu fico vendo pais que acham que tem que dar viagem para a Disney, tem que dar celular do último tipo, tênis do último tipo, né? Quando o afeto é garantido, quando o amor é entregue, sabe? O resto é tudo secundário. É secundário. O afeto é primordial, né? Eu acho que o Bauman fala, né, da possibilidade da gente povoar o mundo com pessoas mais Sim. afetuosas, né? Olha que maravilha, né? A gente não precisa de mais coisas,
A gente não precisa de mais status, a gente não precisa de mais poder, a gente precisa de conversas amorosas, a gente precisa do substrato do afeto, né? Eu acho que isso é o principal. A minha mãe, os pouquíssimos minutos que ela ficava em casa, ela se sentava conosco, perto do fogão a lenha, e conversava, e abria o coração, e deixava a gente abrir o coração também, né? E aquele é o nosso chão até hoje. Aquelas conversas amorosas naquela cozinha de Araxá. Que tênis de último tipo, que viagem para Disney. Eu não consigo pensar em nada mais consistente, mais expressivo do que aquilo. Vamos rezar! Leila, quando você fala dessa questão do afeto, eu acredito muito que é importante a gente se colocar no lugar do outro sempre, né? Eu gosto muito, né? Para quem não conhece, depois acho que vale a pena pesquisar, tem um filósofo chamado Manuel Levinas, que trabalha a questão da ética da alteridade, que é se colocar no lugar do outro, e que ele vai dizer que o olhar do outro é o que nos constitui, é o que nos constrói, né? E eu acredito que nesses tempos que a gente está vivendo, falta muito olhar. A gente está distante, mas está próximo pelo esse encontro virtual. Nós estamos nos vendo, mas vendo assim, né? De uma distância que é o virtual que nos permite. E aí, eu queria que você dissesse, me falasse assim, como que você acha, por exemplo, para quem tem filhos, para quem está distante dos pais nesse momento, né? Como construir esse afeto, como fazer com que seja mais leve esse momento de tantas angústias, como você disse, né? Porque estamos vivendo momentos de angústia. É um momento de angústia absoluta, né? É um momento de muita dor, de muito medo, de muita insegurança. E isso eu não estou nem falando das pessoas que estas, sim, têm todos os motivos do mundo para sentir angústia, que são as pessoas que ou perderam o emprego, ou acham que vão perder o emprego, que não tem como fazer supermercado, que não tem como pagar aluguel. É uma situação dramática mesmo, né? É triste, é muito triste. Mas mesmo as pessoas como nós, que não têm esse tipo de sofrimento, têm outros sofrimentos, né? O futuro nunca foi uma incógnita tão grande, né? Aquela coisa, aquela frase do... Eu não sei se é Paul Valéry, já não se fazem mais futuros como antigamente, né? O futuro que a gente estava acostumado a esperar acabou. O futuro agora é outro. A gente tem uma empreitada aí pela frente que, né, não vai ser brincadeira. Então, a angústia é muito grande, né? E em todos os sentidos, né, Paulo? A convivência das famílias dentro das casas, né? Famílias que não estavam acostumadas a estar tão próximas, estão se estranhando. Famílias que estavam acostumadas a estar muito próximas e que agora não se encontram, estão se estranhando, né? Eu, outro dia, meu irmão lá em Araxá, que é alucinado com o neto dele, com o André, que é minha paixão também, não encontra, não abraça o neto há 4 meses. Ele não aguentou outro dia, foi lá na porta da casa da minha sobrinha, e de dentro do carro, e o André não quis olhar para ele, porque o menino não entende por que ele não pode ir para a casa do avô mais. Ele era alucinado. E meu irmão saiu arrasado, porque como que você explica para uma criança de 4 anos, olha, eu não posso te abraçar, eu não posso descer do carro, eu não posso deixar você ir lá em casa, né? As relações pessoais estão todas emboladas nesse momento. Mas você falou da questão da alteridade, né? Mais que nunca a gente tem que ser capaz de se colocar no lugar do outro, né? A Roseli Saião, uma vez eu li uma matéria dela, um texto dela na Folha, ela falou, a gente sai das escolas com mestrados e PhDs nisso e naquilo, mas a gente não sabe lidar com a outra pessoa, a gente não sabe respeitar o outro, né? Frei Beto que fala, a gente quer colonizar o outro, né? É uma relação de colonizar, você acha que sabe mais do que o outro, que vai ensinar o outro, que vai dominar o outro, né? E nós estamos precisando de mudar o rumo desse olhar, né? Inclusive porque só vai haver uma saída
se essa relação mudar, né? O Newton Bonder, outro dia eu estava vendo uma entrevista dele na Jovem Pan, e ele falando que o Ocidente apostou todas as fichas no individualismo. Esse individualismo radical, patológico que a nossa cultura estimula e alimenta, ele não vai nos levar a lugar nenhum. Quer dizer, já não estava levando, né? A gente só tem chance de criar um mundo melhor, esse tal desse mundo melhor que a gente fala há séculos, se a gente mudar a relação com o outro. Se a gente for capaz da compaixão, se a gente for capaz da generosidade, se for capaz da empatia, né? Porque sem isso não tem jeito. Essa nossa omissão, né? Está escancarado agora o que o Brasil é. Já estava, mas muita gente não queria ver, né? A miséria, a desigualdade. Falar, vai se preparar vai ter aula em casa quando moram 10 pessoas num barraco onde não tem internet, né? O que é isso, esse não querer ver? Tem uma expressão em inglês que é a compassion fatigue, que a pessoa fala que está cansada de sentir pena, cansada de sentir dó. Ah, não aguento essas coisas tristes mais. A gente não pode se dar o luxo de parar de sentir compaixão. Né? O que eu falei outro dia, não sei com quem que eu estava conversando numa live, a pessoa fala, não, porque essas notícias tristes estão acabando comigo. Pois é, mas nós temos que acabar com as notícias tristes também. E para que isso aconteça, a gente não pode parar de ver a realidade, né? Então, eu acho que é uma série de coisas que a gente vai ter que mudar. É uma série de coisas. É um novo olhar, é uma nova perspectiva, né? Eu sei que o momento é difícil. É o que eu tenho falado. A gente não pode também, além de tudo que está acontecendo, se dar um para casa, né? Sim. Eu agora vou me transformar numa pessoa fantástica, generosa, magnânima. Não, o momento não está fácil. Mas eu acho que é um momento propício para a gente pensar, sabe? Que espécie de pessoa que eu tenho sido? Que espécie de pessoa que eu posso ser, né? A Marta Medeiros, minha amiga querida, escritora, a Marta tem uma crônica que ela fala que ela foi olhar um livro, ela comprou um livro e parou a dedicatória e chamou a atenção dela. Que a autora dedicou para uma tal de Jennifer e colocou que tudo que ela encontrou no mundo, ela deixou por aqui ter um sentido, né? Exato. Quando você fala disso, Leila, eu me lembro muito da história, né, do antropólogo da África, do Ubuntu, né? Eu existo porque nós existimos, né? Essa história que todo mundo conhece, que, né, um antropólogo indo embora, viu as crianças e deixou uma cesta. Sim. Paulo, tá travando muito, tá cortando a sua imagem para mim e o som, mas tá dando mais ou menos para acompanhar. Vamos ver. Tá travando também. Também, né? Tá dando umas travadas. Com fé em Deus. Eu acho que tem uma frase, uma coisa do Alain de Botton, que eu tenho repetido esses dias, porque eu acho que faz muito sentido. Eu participei de um workshop que ele deu em Nova York o ano passado, um workshop de filosofia, e ele falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ele falou que é como se a gente pudesse melhorar o mundo no varejo, nas coisas pequenas. Então, tem pessoa que fica esperando as grandes causas. Ah, um dia eu vou para a África para ajudar a acabar com a fome na África. Né? É o que o Alain de Botton fala. Até lá, muito nobre, você quer acabar com a fome na África, mas essa semana você não vai, né? Então, por enquanto, você cumprimenta o porteiro do seu prédio, agradece uma coisa ao seu colega de trabalho, faz cara boa. Gente, eu acho que das coisas mais importantes do mundo é ter cara boa, Paulo. Tem gente que tem cara ruim demais, né? Tem gente que azeda o seu dia só com a expressão do rosto. Você chega para trabalhar numa empresa, você vai ficar 8 horas do lado de uma pessoa de cara ruim. Aí o pessoal, mas eu não tenho motivo para ficar rindo o tempo todo. Não precisa rir, não.
existe um meio termo entre o rir e a cara ruim. Esse meio termo qualquer pessoa dá conta, né? Sim. Então, assim, quando você trata o outro com delicadeza, com leveza, você agradece, você olha para a pessoa, você escuta a pessoa, você se coloca no lugar da pessoa, não precisa ir lá acabar com a fome na África, não. Você já está fazendo um bonitão, para usar uma expressão nossa, né? Já está de bom tamanho. Mas não, a gente acha que essa delicadeza dos pequenos gestos é uma coisa muito piegas. Não é não, gente, é essencial. Você viver num ambiente de pessoas ásperas, ríspidas, né? Isso adoece qualquer um. Um ambiente de falta de respeito, né? Então, assim, se a gente sair desta capazes de mais delicadeza, de mais compaixão, né? De ficar com a carinha melhor. Eu não esqueço, uma vez uma senhora me parou numa padaria e falou, eu tinha vontade de conhecer, não perco seu programa de entrevistas. Ela falou, mesmo quando eu não gosto da pessoa entrevistada, eu fico ali. E diz ela que um dia se perguntou por que eu assisto o programa dela todo dia, sendo que tem muito entrevistado que não me interessa. E ela falou que era por causa do meu sorriso, que fazia bem para ela. E que naquela... Peço desculpa a todos aí por esse travamento, né? Isso acontece, a gente está Esse aí. horário, né, Paulo? Esse horário a internet está... Esse horário é difícil. Mas você estava falando você estava falando do Alain Botton, né? E depois você continuou falando aí e travou. Eu acho que é isso, é a gente não esperar as grandes causas. No varejo a gente pode fazer muita coisa, né? E eu estava falando da importância da cara boa. Porque a pessoa que Sim, tem cara boa, ela já está prestando uma grande contribuição à humanidade. com certeza. E aí você me lembra, quando você fala que quando você quer ajudar a humanidade, não precisa ir na África. Eu me lembro do poeta Sérgio Vaz, que quando ele fala, né? Aquele que quer começar uma revolução começa por si mesmo, né? É, A revolução começa com a gente. Eu é preciso isso primeiro, mesmo. depois o meu local onde eu moro, depois o prédio, depois a comunidade. Aí eu vou pensar em viajar e sair para outro lugar. É, Senão concordo plenamente. não faço sentido. E aí, Leila, a gente estava lá no início. Eu quero voltar numa fala sua lá do início, quando você falou assim: olha, eu não sou uma pessoa leve, muito pelo contrário. E aí, quando você falou isso, eu me lembrei de um livro que, inclusive, você cita ele na Arte de Ser Leve, que é o Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, que é uma obra-prima. É, E ele constrói o livro dele exatamente com essa questão de tentar mostrar que é possível se equilibrar entre a leveza e o peso que a vida nos dá. Né? E aí eu te pergunto, né? Partindo desse pressuposto, dessa construção do Milan Kundera, né, na insustentável leveza do ser, como você acredita que é possível a gente equilibrar essa leveza com esse peso que, às vezes, muitas vezes, a vida nos oferece? acho que é perfeitamente possível. É o que eu sempre falei, Paulo, quando eu me propus a escrever sobre leveza, né? E a pessoa falava, você está escrevendo um livro sobre o que que é? Eu falava sobre leveza. A pessoa falava, leveza? Como assim? Né? Leveza, como assim? Porque às vezes a pessoa tem a impressão que eu estou falando daquela leveza alienada, alienante, né? Ai, a vida é bela, sejamos leves. Gente, a vida não é para amador, a vida é para profissional. A vida não é fácil, de jeito nenhum. Viver nunca foi, nunca vai ser fácil, né? A condição humana é muito precária. O tal do existir não é brincadeira, né? Mas eu acho que a gente pode desenvolver posturas diante da vida que não aumentam o peso da existência. A existência é inerentemente, quer dizer, é inevitavelmente pesada. A gente tropeça num drama atrás do outro, uma perda atrás da outra, uma tragédia atrás da outra, né?
sejam individuais, sejam coletivas, né? Mas eu acho que, dependendo da nossa postura diante da vida, dá para você amortecer um pouco o peso da existência, sabe? Eu tenho uma amiga portuguesa, Helena, uma psicóloga, que ela fala: a gente tem que aprender a desdramatizar a vida. O que ela quer dizer com isso? Não é achar que a vida é cor-de-rosa. É o que ela fala: a vida já tem muitos dramas, ela já carrega, nos traz muitos dramas. O que a gente não pode é aumentar esse repertório. A gente não pode transformar em drama o que é um pequeno problema, um contratempo, né? Porque senão fica insustentável, né? Então, da mesma forma que essa leveza alienada e alienante é insustentável, né? A aceitação do peso radical também é. Eu acho que a gente tem que tentar ter posturas que aliviem o peso da vida. E a gente fica nessa obsessão com o peso do corpo, né, Paulo? Essa mania de emagrecer, essa mania de contar caloria, né? Não tenho nada contra, não. Acho que a pessoa se cuidar, tudo bem. Mas a gente não pode concentrar todo o nosso esforço, toda a nossa energia no emagrecimento do corpo e esquecer do peso da alma. O que adianta a criatura ter manequim, usar manequim 38, ter uma alma pesando cento e tantos quilos, né? É ruim para a pessoa, é ruim para quem convive com ela, né? Então, de novo, não é você sair levitando, de jeito nenhum. Ainda mais neste momento. De novo, é um momento de angústia, né? Mas eu acho que a gente está vivendo uma pausa estranhíssima, imposta pela vida, né? Atípica, diferente de tudo que a gente já viveu, mas não deixa de ser uma pausa. E numa vida que vinha sem pausas, o parar para pensar deixou de existir há muito tempo, né? Nós estamos parados pensando, né? Eu acho que não pensar nesse momento é meio difícil, né? Então, já que estamos parados pensando, vamos tentar pensar nesse peso da alma também, né? O que a gente pode fazer para diminuir o peso da alma? Eu sempre acho que as relações humanas são a chave de tudo. A forma como a gente convive, a forma como a gente estabelece vínculos, laços, né? As relações pessoais são fundamentais. Tem uma psicóloga lá em São Paulo, a Vera Rita Ferreira, que estuda psicologia do consumo, né? E ela fala que quando a pessoa tem vínculos pessoais, afetivos muito pobres, ela vai buscar remédios nas coisas. E aí não é que toda pessoa consumista tá com déficit de relacionamentos pessoais, mas acontece isso muito. Quando você tem uma vida interior pobre, quando você tem relações pessoais frouxas, pobres ou conflituosas, né? Você precisa de mais coisas. E aí vem a música do Chico César, que eu sempre cito. Coisas são só coisas, servem só para tropeçar. Tem seu brilho no começo, mas se viram pelo avesso, são fardo para carregar, né? Então, não adianta você sair arrastando o peso da alma, brigando com as pessoas, ofendendo as pessoas. O tanto que a gente tem facilidade para julgar hoje, né, Paulo? Todo mundo virou juiz, todo mundo veste toga e sai condenando os outros. Você condena uma pessoa que você não conhece, você não sabe a história dela direito, né? Olha os comentários nos sites de notícias, eu fico chocada. Como é que a pessoa entra ali falando coisas pesadas, ferinas, que magoam, que entristecem quem vai ler, né? As vítimas dos comentários, né? Os alvos dos comentários. Uhum. Então, assim, nossa, é muita coisa para a gente repensar, sabe? Muita coisa para a gente repensar. Quando você fala, Leila, dessa questão das pessoas julgarem, a impressão que eu tenho é que as pessoas não falam de ideias, elas gostam de falar das pessoas, né? E quando as pessoas optam por não conversar sobre ideias, como nós estamos fazendo aqui, você passa a falar
daquilo que não é do seu, não é um direito seu, quer falar da vida do outro, quer julgar o outro, quer dizer assim, é mais ou menos assim, a gente vive hoje, a internet é o lugar onde tem um julgamento o tempo inteiro. Então, se eu não concordo com você, eu não concordo com diga assim, aí ele fala uma coisa, eu não tenho argumento, eu, seu cabeludo, seu narigudo, seu que começa a adjetivar, né? Isso não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu outro dia eu estava vendo uma live, eu não estou lembrando quem foi que falou, se foi o Cortella, porque eu vi uma live do Cortella com o Taki Cordaz, que é um psiquiatra que eu gosto muito, e vi outra dele com o Rossandro Klinger, psicólogo querido. Foi ontem. Foi ontem. Do Rossandro foi ontem, do Taki Cordaz já tem uns dias. Eu acho que foi na live com o Taki Cordaz, que ele falou de uma frase que o pai do Desmond Tutu falava para ele, que é: não eleve o tom da sua voz, melhore a qualidade dos seus argumentos, né? Então, você não precisa gritar, ou, no caso do mundo virtual, você não precisa xingar, você não precisa ferir, você não precisa humilhar. Argumente, né? Argumente. Mas quando a pessoa não tem argumento, né, ela parte para a adjetivação, né? Como diz o Fernando, meu marido, ela abre a caixa de ferramentas e vai para cima de todo mundo, né? Exatamente. E aí a gente acha que assim vai criar esse mundo melhor, né? Não. A gente tem que se melhorar para criar esse futuro melhor que a gente está querendo, porque do jeito que os valores que a gente vem alimentando nesses últimos tempos, esse individualismo radical, essa intolerância, essa facilidade de ferir o outro, né? Tem que repensar, de novo, é o mantra, tem que repensar. Exatamente. Eu conversei muito com um professor da Universidade de Oxford, um psicólogo e filósofo, o Dr. Robert Poynton. Eu mandei um e-mail para ele, porque tinha lido um livro dele, ele falou, vamos conversar pelo Zoom. E nós ficamos 1 hora conversando. E ele falou que esse momento que a gente está vivendo é um momento da gente recalibrar a vida. A expressão que ele usou foi recalibrar, e eu achei muito interessante, né? Recalibrar a nós próprios, recalibrar a vida. Ele falou, cada um de nós vai fazer dessa pausa o que decidir fazer. Se é um momento de enriquecimento, se é um momento de reflexão, se é um momento que depois você vai ficar xingando esse momento o resto da vida, né? Cada um tem o poder de fazer dessa pausa, de novo, não estou falando das pessoas que estão em situação limite, de miséria, de desemprego, não. Eu estou falando de pessoas privilegiadas, que têm um emprego, que têm comida na geladeira, que têm um teto, né? Nós podemos fazer desta pausa imposta pelo vírus uma infinidade de coisas, né? O que não quer dizer que ela seja fácil. Todos nós, tem dia que a gente acorda e fala, meu Deus, mais um dia, o que eu faço? Né? Não está brincadeira, não está fácil, né? Então, longe de ser fácil, mas mesmo sendo extremamente difícil, ou talvez porque seja extremamente difícil, a gente tem a possibilidade de fazer disso alguma coisa que nos enriqueça. Sim. Que enriqueça esse futuro que está ali virando a esquina, que a gente não sabe o que é. Quando você fala disso, eu me lembro, Leila, do Sísifo, né? Do mito de Sísifo, que Sísifo foi condenado a rolar uma pedra até o topo da montanha, essa pedra descia e ele tinha que rolar de novo. Aí o Albert Camus, um escritor francês, filósofo, ele escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo, e ele vai dizer que o Sísifo ele vai encontrar um sentido nessa caminhada, que é produzir um sentido para aquilo, que é exatamente disso que você está falando, né? Nós precisamos entender que sentido eu estou dando para esse momento, que sentido eu quero produzir para a minha vida, ou como diz o Cortella, né? Qual é a tua obra? Né? Qual é a tua obra? Então, eu mudo muito disso, porque é exatamente isso, né? Que sentido produzir nesse momento? Toda vez que meu pai me liga, né? Meus pais vão fazer 82 anos esse ano,
E meu pai, toda vez que eu converso com ele, eu pergunto, como é que tá? Aí eu sinto a voz dele muito triste, e ele dizendo, essa prisão domiciliar, né, tá difícil, mas vai levando. E eu tenho um filho de 5 anos e um de 14. Meu menino de 5 anos, ele fica o tempo inteiro dizendo, papai, quando é que vai acabar esse coronavírus? Mamãe, quando é que vai acabar esse coronavírus? E isso é muito difícil para as pessoas estarem lidando com essa questão, né, Leila? E como produzir sentido para isso e ter leveza nesse momento, né? Como conviver, né? Eu acho que a tal da produção de sentido é essencial, né? Eu mandei uma pergunta para o Cortella, quando estava fazendo umas mini entrevistas no Instagram, e eu mandei para ele o videozinho perguntando, professor, eu vou fazer a pergunta que abre a música Cajuína, do Caetano Veloso. Existirmos, a que será que se destina? E ele, na mesma hora, me mandou um e-mail, falou, Leila, antes de eu gravar o vídeo respondendo a sua pergunta, eu tenho que te falar uma coisa, eu estou fazendo um livro com o Karnal, estamos terminando e vai se chamar Existir, a que será que se destina? Eu arrepiei, falei, nossa, não é possível, foi impressionante a coincidência, porque aquilo me veio assim, eu não tinha a menor ideia de que ele estava fazendo esse livro, até ele ficou surpreso com a coincidência. Mas, enfim, é porque é uma pergunta crucial, né? A que será que se destina? Eu hoje estava escrevendo para pessoas sobre isso e falando, talvez a gente nunca saiba, a gente vai passar aqui por esse planeta, né, sem saber exatamente qual o propósito de tudo isso, né, qual o significado de tudo isso. Mas o que eu acho que a gente não pode é não tentar achar um sentido, né? A gente não tem que conseguir achar, mas a gente tem que tentar, né? Porque não é possível que a gente está aqui nesse mundo para correr, comprar, ostentar, agredir, competir. Eu acho que a gente consegue fazer uma coisa melhor do que isso, Paulo. Não é possível que nós somos tão incompetentes, né? Não é possível que a gente é tão... nós temos tanta ambição para tanta coisa, por que não sermos mais ambiciosos em relação ao sentido da vida, né? Ao significado? A gente pode fazer tanta coisa boa, é o ditado espanhol que eu sempre cito, que a vida é curta, mas é larga, né? A gente fica aqui muito pouquinho, nesse plano, pelo menos, né? Mas para os lados, toda hora a gente tem possibilidades infinitas de fazer coisas boas. De novo, não tem que ser nada grandioso, né? Coisas pequenas, né? E a gente vê exemplo disso toda hora, né? É o varejo da bondade, é o varejo da delicadeza, né? Não tem que vir nada com caixa alta, com letra maiúscula, com ponto de exclamação, né? Homeopaticamente, suavemente, delicadamente, a gente consegue deixar esse mundo um pouquinho melhor uns para os outros, né? Eu tenho falado isso muito, Paulo, que me chama muita atenção a diferença da pessoa que você encontra e fala assim, eu estava tão bem hoje, encontrei com a fulana, ela acabou com o meu dia, né? E tem a outra. Hoje eu acordei triste, eu acordei chateada, encontrei o fulano, ganhei meu dia, né? E a gente escolhe qual dessas pessoas a gente vai ser. Se você Sim. vai ser a pessoa que vai acabar com o dia do outro, que tem talento para deixar os outros infelizes, ou se, ao contrário, você vai se esforçar para melhorar o dia do outro, né? Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente está mal demais. Você está precisando que o outro salve o seu dia, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar mais atento a isso. Sim. Eu falo, Leila, que quando eu sou contador de histórias, então quando eu vou contar histórias, eu digo que meu avô me ensinou 3 palavras e que a gente precisa praticá-la todos os dias, que não é fácil, mas precisamos. Gentileza, gratidão e amor. Se praticarmos isso todos os dias, mesmo não dando conta, mas tentando, nós vamos ser leves e vamos proporcionar ao outro, né, a possibilidade da leveza. E tem pessoas que são ponte.
eu acho assim, minha mãe, por exemplo, é uma pessoa, talvez se ela ouvir eu falando isso, ela vai dizer que não. Mas minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que proporciona muita leveza para as pessoas, apesar de ter uma vida muito dura. Mas ela é uma pessoa que proporciona leveza. Aos 82 anos de idade, né, ela cuida das pessoas, ela se preocupa o tempo inteiro, ela liga para todo mundo. No aniversário, ela manda cartão para todo mundo, ela tira foto, revela foto, ela proporciona esses momentos de leveza para as pessoas. Né? É que eu disse lá atrás, no início do nosso bate-papo, esse encontro, né? Que você é uma pessoa que proporciona isso. Mesmo você dizendo que não é uma pessoa leve, né? Mas você, quando você fala, você transmite para quem está te ouvindo uma leveza muito grande. Você transmite essa capacidade da gente falar, nossa, eu estou mais leve ouvindo a Leila. Né? E aí eu queria assim, eu não consigo acreditar que você não se vê como uma pessoa leve, que você se vê como uma pessoa cheia de orgulho. Mas, assim, eu queria voltar nisso, queria que você, assim, dissesse como que é para você, né? Porque você é uma pessoa que você inspira muitas pessoas, as pessoas leem seus livros, escutam você, se inspiram. Como que é isso para você? Como é lidar com isso, se vendo como uma pessoa, como você disse lá atrás? É extremamente gratificante. É muito, mas é muito gratificante mesmo. Porque eu vejo que, apesar da minha fragilidade, apesar dos meus muitos defeitos, muitos, eu consigo, às vezes, levar uma coisa boa para alguém, sabe? Assim, eu tenho cada retorno tão bonito, a pessoa que liga, a pessoa que manda mensagem, olha, eu estava sentindo assim, uma pessoa que manda um áudio lá de Belém do Pará, eu estava nessa situação, ouvi um áudio seu, li um livro seu, e eu acho, Paulo, assim, tudo para mim, a coisa mais importante que eu acho você... como é que eu vou dizer? Eu acho que a verdade é fundamental. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Eu não tolero falseamentos, eu não tolero essa coisa da imagem, do personagem, sabe? Eu acho que personagem é para ator e para atriz. Personagem na vida real, eu acho uma coisa melancólica. Então, eu acho que as pessoas veem no que eu falo, às vezes de eu me expor, de eu falar das minhas fragilidades e tudo, elas estão vendo que aquilo ali é verdade, né? Que eu não sou uma pessoa bem resolvida, longe disso, e nem quero ser, eu tenho um pouco de preguiça de gente muito bem resolvida, sabe? Verdade seja dita. Eu gosto de pessoa com áreas, esse chiaroscuro aí, com áreas nebulosas. Então, assim, mas o que eu coloco olha, eu sou cheia de defeitos, sou cheia de limitação, mas dentro das minhas limitações todas, né, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Então, eu acho que isso acaba chegando às pessoas, sabe? E eu fico super feliz. É muito gratificante, é muito gratificante. Outro dia falei com o Fernando, meu marido, falei, eu fico muito mais feliz quando uma pessoa fala que leu um livro meu e gostou, do que quando falava, adorei sua entrevista na televisão. Porque o programa de televisão tem muitos pais e muitas mães, né? E o livro não. O livro é seu filho mesmo, está ali, né? Está a sua matriz, está o seu DNA ali. E o que chega meu no livro é tão assim, é tão honesto, é tão por inteiro, que quando a pessoa fala que gostou, eu acho que é como se ela tivesse meio que passando a mão na minha cabeça, sabe? Assim, olha, a gente sabe que você é complicada e tudo, mas a gente aceita desse jeito. Então, é uma validação emocional muito interessante. Você está falando de livro, Leila. Atrás de você tem livros, atrás de mim tem livros. E aí, eu
sou apaixonado por leitura, né? Vejo que você é uma apaixonada por leitura. Aí eu queria que você me dissesse assim, você acredita, eu acredito nisso, né? Então eu queria saber de você. Você acredita que os livros, a literatura, a poesia, ela pode ajudar as pessoas a se tornarem mais leves, a se tornarem pessoas melhores? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. Quem fala que não gosta de ler é porque ainda não achou o livro certo, sabe? Às vezes a pessoa fica batendo cabeça, tentando ler. Eu tenho que ler fulano, eu tenho que ler fulano. Eu, por exemplo, eu confesso, eu tenho a maior dificuldade para ler o Saramago, né? Então, eu vou ler o Saramago porque é bonito gostar de Saramago, e olha que eu fico muito em Portugal, né? Já entrevistei o Saramago anos atrás, no começo da minha carreira, adorei a entrevista dele, mas eu tenho dificuldade. Então, se eu pegar um livro do Saramago, eu vou tropeçar muito. Não, eu tenho que ir para outro, né? E eu acho que a pessoa tem que procurar até achar o livro, não o livro que ela entende, mas o livro que a entende. Porque o livro conversa com a gente também, né? Então, eu acho que quando você encontra os livros que conversam com você, isso é de uma riqueza, né? Eu falo que quando eu li Eça de Queiroz, e não estou falando para ninguém ler Eça de Queiroz, porque ler Eça de Queiroz hoje é difícil, né? Tem gente que pega e não aguenta, não vou falar. Mas quando eu tinha 15 anos em Araxá, 14 anos, e que a gente vivia muitos dramas em casa, e eu achava que era só lá, que a vida era toda cor-de-rosa, que lá dentro de casa era tudo muito difícil, eu comecei a ler, eu li O Crime do Padre Amaro, e eu estudava em colégio de freira, era tudo o sagrado e o profano, o bom e o mal, aquelas dicotomias, E aí eu li O Crime do Padre Amaro e minha cabeça saiu do lugar. Eu falei, gente, não é só aqui dentro de casa que as coisas são complicadas. A vida é complicada. A condição humana é complicada, né? É complexa. E eu fui encontrando um consolo nos livros, sabe? E vieram vários, e eu acho que... Agora, de novo, não vamos insistir. Se o livro se aquela ali não é sua praia, não está te dizendo nada, não leia só porque está na moda, porque é bonito, ou porque é um clássico, não. Eu sou viciada em livro policial, Paulo. Eu leio policial um atrás do outro. Às vezes eu tento ler uma literatura mais nobre, eu falo, nem está tão chato, eu corro para os meus policiais, que são uma fonte inesgotável de prazer. Adoro policial. E não é light, não. Policial pesado. Hardcore. Muito serial killer. Peculiar, né? Peculiar. É bem peculiar. Uma pessoa que prega leveza, né? O Fernando leu a contracapa de um livro que eu estava lendo. Ele falou, depois não quer ter síndrome do pânico? Você lê esses livros, depois não quer ter crise de pânico. Não é por aí. Mas eu adoro, porque eu adoro a investigação policial. É isso que eu gosto. Não é violência. Mas aquela coisa da investigação, aquilo me fascina. Sim. Eu gosto eu estou na rua e penso, meu Deus, doida para chegar em casa, porque eles estão quase descobrindo. Eu fico louca para voltar, para continuar a leitura. Esqueço dos problemas todos. Livro policial é milagroso. E tem uma psiquiatra, uma amiga minha que não gostava de ler, nunca gostou de ler. Ela foi na psiquiatra em São Paulo, estava com problema de depressão, a psiquiatra receitou livro policial para ela. Porque falou, você entra naquilo ali, na história, na narrativa, na investigação, você vai esquecer dos problemas. Está viciado em policial. Exatamente, exatamente. Trocar uma depressão por um vício em livro policial está de ótimo tamanho. Saiu ganhando. Mas, Leila, eu acredito que qualquer leitura, é o que você falou. O Lindomar escreveu aí, né, o livro que nos lê. Né? Eu acredito nisso também. E qualquer leitura, né, Leila, como você disse aí, quando você encontra
um prazer naquilo, independente do estilo que seja, independente do gênero, vai fazer bem, né? Porque eu gosto muito de poesia, eu gosto muito de poesia. Né? E tem uns poetas que eu gosto mais, como Mário Quintana, Fernando Pessoa. Acabei de gravar um poema do Mário Quintana, uma livraria lá de São Paulo me pediu para selecionar um poema que eu gostasse, porque eles estão pedindo pílulas de poesia. E acabei, antes da nossa live, 15 minutos antes, eu estava gravando um poema do Mário Quintana para mandar para lá. Eu sou alucinada com o Mário Quintana. Pois é, eu sou alucinada. E tem um versinho dele que eu sempre caminho com ele, que é quando ele diz, né? Estes que estão a travancar o meu caminho passarão. Eu passarinho. Né? Todos então, assim, estes que aqui estão atravencando o meu caminho, passarão. estes passarão. Eu, passarinho. É maravilhoso. Maravilhoso. O poema que você gravou, Leila, você lembra? Este quarto, que ele fala ele já enfermo, né? E ali no quarto, e vendo ele falando que para ele tanto fazia aquele quarto ou um outro qualquer, que ele estava vendo só o céu, aquele azul, e termina do jeito tão bonito que ele fala assim: a morte poderia ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. Olha, é de arrepiar. É de arrepiar. Ô, Mário Quintana. É de suspirar. É de suspirar. Isso é maravilhoso. A poesia, eu acredito muito que a poesia ela nos reumaniza, né? Eu acho que uma vida sem poesia, uma vida sem ludicidade, eu não sei, eu penso muito que é uma vida que não é vivida em sua plenitude, né? A gente precisa ter poesia, a gente precisa ter lúdico presente na vida, né? Precisa. Eu não sei como é que é aquela frase, eu não sei se é do Ferreira Goulart, que a gente precisa da arte quando a vida não basta, né? Eu não sei se eu estou citando errado a pessoa, a frase, mas... É isso mesmo, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, né? Ferreira Goulart. Sem a arte, sem a poesia, e eu não estou falando de poemas, eu estou falando da poesia de forma geral, que inclusive eu não sou uma grande leitora de poesia, eu sempre li muito mais prosa do que poesia, tenho que confessar isso, mas a prosa poética, a vida poética, o existir poético, né? Eu acho que a gente não pode se contentar com menos do que isso. É empobrecer muito a vida, né? É como diz Guimarães Rosa, né? O correr da vida é assim, esquenta e esfria, né? E há que se ter coragem. Requer da gente coragem. Né? E, nossa, eu agradeço imensamente a esses escritores que têm nos dado as palavras que nos faltam, sabe? Nossa Senhora, quando eu penso assim, em tanto que eles já me fizeram companhia, né? Quanto essa de Queiroz, Mário Quintana, meus autores policiais, né? Nossa, tanta gente boa, Altran Dourado, antigamente, que eu devorava a Ópera dos Mortos, eu li umas 3 vezes, né? E Adélia Prado, eles colocam palavras na nossa boca, né? Eles são tradutores e intérpretes da melhor qualidade. Sim, com certeza, com certeza. Ô, Leila, a gente está caminhando para o final. Eu queria, assim, mais uma vez, em nome da leitura, agradecer a você pela sua delicadeza, pela sua gentileza, né? Por essa, eu vou dizer isso, né? Por essa beleza toda, né? Que você transmite, que você nos proporciona com suas palavras, né? A palavra, ela tem o poder de curar, né? Uma palavra lançada, né? Não volta mais. Ou a palavra fere ou ela cura. As suas palavras, elas são palavras que curam, né? E isso é muito gratificante. Para quem te ouviu, para eu que estou aqui mediando, assim, eu estou assim, me sentindo muito feliz, muito honrado, muito emocionado
de estar mediando com você, né, pela leitura. Me sinto extremamente feliz, né? Um presente de aniversário para mim antecipado. Você, assim, é de uma delicadeza muito grande. Quero agradecer a leitura do Shopping Contágio por esse momento, né, que tem proporcionado momentos belíssimos aqui, com lives belíssimas, mais essa, né, você de uma simplicidade, de uma cultura tão grande, palavras que chegaram e, com certeza, tocaram profundamente o coração de cada uma das pessoas que nos escutaram aqui até esse momento, né? E aí, Leila, eu queria que você deixasse aí, falasse o que você quiser aí no final, deixasse uma mensagem, enfim, a palavra é sua. Eu quero agradecer muito a leitura. A leitura tem sido uma parceira desde sempre, a Rede Leitura, desde sempre, desde o meu primeiro livro. E agradecer a leitura aí de Contagem, Adriana, você, Paulo, e todo mundo que nos acompanhou. Eu não consigo ler os comentários ao mesmo tempo, eu fico no maior pesar. Idade, né? Eu não sou da geração multitarefas. Ou eu falo, escuto, eu leio. Fico doida para conseguir ler ao mesmo tempo. Mas agradecer muitas pessoas que nos acompanharam. E eu acho que é isso. Acho que o que eu posso deixar aqui no final é que a gente fique mais atentos, que a gente aproveite essa parada brusca, dolorosa que a gente está vivendo agora, não para sermos mais leves agora, mas para tentarmos criar mais leveza para o depois. Tem uma outra margem do rio nos esperando, né? E eu acho que, como diz o querido Cortella, não vai haver uma conversão em massa da humanidade. Não esperemos tanto, né? Mas que a gente faça reflexões agora e escolhas que nos permitam ser um pouquinho melhores depois. Se a gente melhorar um pouquinho, nós já estamos no lucro, sabe? Que a gente consiga criar um futuro que não nos envergonhe. Já está de bom tamanho. Muito obrigada. Só posso suspirar e respirar fundo. Obrigada, Paulo. Cada palavra que você trouxe aqui nessa noite. Já teve várias pessoas escrevendo aqui, estou mais leve, não acaba não. Obrigado, parabéns, foi lindo. E assim, mais uma vez, Leila, te agradecer mesmo, do fundo do meu coração, agradecer a leitura do Shopping Contágio, Adriana, por a oportunidade de mediar essas lives todas. Né? Para mim, isso é um presente muito grande. E volto a dizer, estar com você aqui hoje, esse encontro virtual, foi meu presente antecipado de aniversário. Pois é, eu deixo aqui desde já o feliz aniversário e você está muito bem para os seus 35 anos. 51 nunca! 51 jamais. No máximo 35. Imagina. Beijo grande, Paulo. Fique bem, viu? E vocês todos. Beijo para todos.